O tema da nossa live de hoje é ansiedade e compulsão. Será que elas andam juntas? Quero te perguntar, será que você é a pessoa que é ansiosa e é compulsiva ou tem o comer transtornado, que não é um transtorno, mas traz para você prejuízos à sua vida? Será que todo ansioso é compulsivo? Será que todo compulsivo é ansioso? Vamos falar aqui agora sobre isso. Lembrando que terças, quartas e quintas, 19 horas, você encontra marcado comigo aqui no Instagram. Vou colocar aqui, quem tá vendo no YouTube, vou colocar aqui o endereço do meu Instagram para você assistir essa live ao vivo também. Quem tá aqui comigo na live e que já percebeu que é muito ansiosa e que usa a comida como uma ferramenta para aliviar esse estado emocional. Nem todo ansioso é compulsivo. Não é todo mundo que tem o comportamento compulsivo que desconta as emoções na comida. Não é todo ansioso que desenvolve compulsão alimentar. Não é todo ansioso que necessariamente vive o comer transtornado. Existem pessoas ansiosas que não comem, que quando estão no momento de ansiedade, elas não sentem fome, não conseguem comer, não pensam nem em comida. Eu sei que algumas de vocês diriam assim, ai, como eu queria ser a pessoa que quando fica ansiosa perde a fome. Durante muitos anos da minha vida eu dizia isso, gente, como eu queria ser ansiosa e perder a fome. Eu fico ansiosa, eu tenho mais fome ainda. Então a gente pode dizer que não é todo ansioso que tem compulsão alimentar ou tem comer emocional e comer transtornado, tá? Não é. Mas todo compulsivo, quando vive um sentimento de ansiedade, acaba buscando na comida regulação emocional. Então, é muito comum a pessoa com compulsão alimentar comer transtornado buscar na comida a ferramenta para aliviar esse sentimento. Porque o que acontece é o seguinte, não saber lidar com os sentimentos faz as pessoas buscarem comida. Por quê, gente? Porque a comida, ela, nos dias de hoje, principalmente, que é uma comida cheia de açúcar, de carboidratos simples, carboidratos ruins. Quando a gente come, a gente libera diversos hormônios que trazem um alívio, um bem-estar. O pão tem, o carboidrato do pão tem esse poder. Então, muitas pessoas, quando estão ansiosas, buscam na comida o neutralizar desse sentimento. E percebe que são sempre comidas extremamente calóricas, comidas repletas de açúcar, de carboidrato. É uma comida que o seu objetivo ao procurá-la não é sentir o sabor, é aliviar a angústia. E o que acontece? Naquele primeiro momento, você de fato fica mais relaxada, você diminui aquele sentimento angustiante, sentimento ruim. Por quê? Por conta dos hormônios que você vai liberar ao ingerir esses alimentos. Só que logo em seguida, esses hormônios vão diminuir, a taxa deles vai baixar e você vai continuar angustiada, você vai continuar ansiosa. Por quê? Porque o que está gerando em você a ansiedade não é a falta de comida. Se você está ansiosa e você busca comida, a sua ansiedade não é pela comida. Carol, mas por que eu fico ansiosa? Preste atenção nisso aqui. Existem três bases da ansiedade, a gente pode falar assim, tá? 3 sentimentos, três circunstâncias que estão sempre ligadas à ansiedade, que ativam esse sentimento nas pessoas, tá? Preste atenção. Primeiro deles é o medo. Primeiro deles é o medo. Também tem um sentimento de preocupação, aquela preocupação excessiva sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que você está vivendo, qual o resultado, quais consequências, como que vai ser.
E o outro ponto, que é o que sustenta a ansiedade, o que desencadeia a ansiedade, é a insegurança. Então, eu quero que você faça uma reflexão agora. Para e pensa, se a ansiedade que você sente, ela nasce em você, ela aparece quando você vive algum medo, quando você se sente insegura em relação a alguma coisa, ou quando você tem um excesso de preocupação. E você acaba usando a comida para neutralizar o sentimento que nasce em você a partir dessas circunstâncias. Existem essas 3 bases da ansiedade. Renata falou raiva. Renata, presta atenção. Analisa da onde vem essa raiva. Porque esses 3 sentimentos, medo, preocupação e insegurança, eles são a base. E a partir dele, outras coisas desencadeiam. Carol, mentira, eu como porque eu tô cansada. Eu como porque eu tô estressada. Analisa da onde vem isso daí. Vou te dar um exemplo, tá? Imagina que você... Vamos pegar o medo. Vamos pegar o medo. Vamos pegar o medo e você tem medo de perder o seu emprego, tá? Tem medo de perder o seu emprego. E aí o medo de você perder o emprego faz com que você não consiga colocar limite no seu trabalho. Então você trabalha de domingo a domingo, de segunda a segunda, de 9 da manhã até as 8 da noite, você está cansada. Você come pelo cansaço, mas qual é a raiz desse cansaço? É a sua insegurança, é o seu medo. Vamos pegar agora em relação à comida. Sabe aquela pessoa que quando está em um grupo não consegue dizer não para aquele grupo? Aquela amiga que quando você começa uma dieta, ela fala assim, amiga, vamos comer uma pizza hoje? Aí você fala assim, não, eu comecei a dieta. Ela fala, ai, deixa de ser chata. Só hoje uma pizza, não vai engordar não. E aí você, com medo de ser excluída, querendo ser aceita por aquele grupo, você vai e come a pizza. Com medo de perder aquela amiga. Com medo das críticas. Então entenda uma coisa, a raiz da ansiedade é o medo, é a preocupação e é a insegurança. Faz sentido? Então, esses 3 pontos vão desencadear diversos outros na sua vida. E aí eu sempre falo, eu vou reforçar aqui para vocês. Não adianta você ter na sua mão a dieta perfeita se você é a pessoa que quando está ansiosa você busca a comida. Se você é a pessoa que tem esses 3 sentimentos sempre gritando em você e você não sabe como neutralizar isso sem ser comendo, sem ser usando a comida. O quanto que você vem se sentindo insegura por qualquer situação da sua vida. Ou porque você está num casamento que está quase acabando, ou porque você está numa relação onde você não sabe o que vai acontecer, ou porque você está num emprego que você não sabe se vai continuar ou se não vai. Por que muita gente, presta atenção nisso aqui, por que muita gente engordou na pandemia? Primeiro porque estava em casa sem fazer nada e comia. Mas tinha o grande ponto, a ansiedade. E qual era a raiz dessa ansiedade? Presta atenção, o que a pandemia trouxe? Você percebe que na pandemia a gente viveu as 3 bases da ansiedade, da ansiedade? Percebe que na pandemia a gente viveu as 3 bases da ansiedade? Na pandemia a gente tinha medo, na pandemia a gente tinha preocupações excessivas e na pandemia a gente tinha insegurança. E aí, somado ao ficar em casa sem fazer nada, as pessoas buscavam comida. Para quê? Para aliviar a angústia do medo, da preocupação, para aliviar a angústia da insegurança e para passar o tempo. Por isso que muita gente na pandemia engordou. Não é só porque ficou em casa sem fazer nada. Uma pessoa que estava em casa sem fazer nada, mas que ela estava com os seus sentimentos controlados, ela não ia engordar, não ia. Ela ia ficar tranquilona, falar, pô, não tô trabalhando, tá tudo bem, vou relaxar, vou descansar, vou exercitar o meu corpo, vou cuidar de mim. Mas não era isso que estava acontecendo. Porque existia ali as 3 bases da ansiedade. Medo, preocupação e insegurança. Então, é importante, para que você consiga desconstruir isso, é muito importante que você dê atenção
aos seus pensamentos, à construção que você faz diante de cada situação. Que você comece a olhar para dentro de você e que você entenda que aquele pensamento, aquela situação que você está vivendo, está tendo como base um dos 3 pontos que eu trouxe para vocês. Vamos pegar o exemplo da dieta, tá? A pessoa que come porque ela quer ser aceita, tem um medo de ser excluída, um medo das críticas, tem a insegurança de não ser aceita. Quando você está vivendo esse ambiente onde você quer emagrecer, você tem a clareza que aquilo ali vai ser importante para você, aquilo ali vai te deixar feliz, aquilo ali é o que você busca, aquilo ali é o que vai tirar de você o sofrimento que você tem hoje do sobrepeso e diversos outros que o sobrepeso traz, né? Então, você tem essa clareza, você sabe disso. O que eu quero que você faça? Que nesse momento, quando você se vê, se perceber, quase que fazendo o que o outro quer, pelo medo de perder essa pessoa, que você pare nesse momento e dê atenção aos seus processos mentais, aos seus pensamentos, e que você reconstrua com você naquele momento essa situação. Preste atenção aqui. Como que seria uma reconstrução? Vou falar isso porque eu passei por isso. Como vocês sabem, eu já pesei 147 quilos. E o que mais aconteceu comigo era o medo de ser um dia a Carolina que comia tudo com todo mundo, que saia para jantar com todo mundo, porque era o momento que ela tinha para comer, o que ela queria comer, para se tornar aquela Carolina que não queria mais sair para comer, que quando era convidada dizia não, que queria fazer alguma coisa em casa, mas não queria mais ir para o restaurante, que falava, não, vamos para o shopping, não, tem que ir para o restaurante eu não vou. Então, nesse momento, o que eu fiz? Primeiro ponto é a conscientização do que tá me conduzindo, que é o que eu trouxe para vocês aqui agora. Você só modifica aquilo que você enxerga, que você percebe, tá? Tanto que eu falei ontem também aqui, mas eu vou repetir para vocês. O método Kaker, ele tem os 6 passos da mudança de comportamento. E o C do Kaker é a conscientização. Por que o C é a conscientização? Porque você só consegue iniciar uma mudança quando você tem a consciência, a conscientização do seu problema, da sua dificuldade, tá? Então, agora que você consegue compreender a base desse sentimento angustiante, que é a ansiedade, eu quero que você comece a dar atenção para isso quando você se perceber nesse momento. Então, um exemplo de quando eu tinha meus 147 quilos e que me chamavam para sair, que eu dizia que não. E que eu tinha aquela vontade de falar que eu queria. Eu já comecei a compreender que era muito mais forte a minha necessidade de ser aceita, de me sentir inclusa, do que a minha vontade de comer. Quando eu tive essa percepção, quando eu tive essa conscientização, quando eu vivia esse momento, eu conseguia parar e refletir e analisar. Vou dar um exemplo. Como que eu já vivi isso? Quando me chamaram, eu falei, Carolina, eu falava comigo mesmo, eu quero que você comece a fazer isso com você. Quando você conversa com você consegue orientar os seus processos mentais, as suas percepções, os seus insights, as suas descobertas. Então, eu parei e falei, Carolina, você quer emagrecer, você foi convidada para um restaurante, essas pessoas sempre foram com você para o restaurante. Para você emagrecer, você vai ter que mudar esse comportamento. Mas se você deixar que o seu medo de ser excluída, porque você não está no restaurante, te domine, seja o orientador do seu comportamento, você nunca vai ser feliz. E Carolina, as pessoas têm que gostar de você pelo que você é e não porque você serve para estar com elas no restaurante. Não porque você é a companhia para o restaurante. Porque se hoje você deixa de ser a companhia para o restaurante e ela tira você da sua vida, isso comprova que ela está do seu lado não porque você é uma pessoa legal, não porque ela gosta de verdade de você, mas porque ela quer uma companhia. Então, eu conseguia trazer para mim tanto a percepção do que estava acontecendo, do que estava sendo desencadeado ali, e tanto
eu conseguia construir para mim de forma efetiva o que deveria ser feito. Então, eu conversava comigo mesma. Eu trazia para mim a clareza sobre aquela situação que eu estava vivendo. Então, é muito importante a gente entender isso. É muito importante que vocês entendam isso. Que se você tem uma amiga hoje, tem uma colega hoje, que começa a criticar porque você está de dieta e você ficou chata e você deixou de ir com ela para todos os restaurantes, para todas as festas, aquela pessoa quer muito mais a sua companhia do que você feliz. Ela quer muito mais a utilidade que você tem para a vida dela do que você feliz. E o ponto é o seguinte, é claro que nós temos que ser úteis às pessoas. É claro, nós temos que ser úteis às pessoas. Só que a nossa utilidade aos outros não pode vir antes da nossa felicidade. Eu não consigo ser útil ao meu marido se eu estiver infeliz. Eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz para que eu consiga de fato me dedicar ao outro e me entregar ao outro. Quando eu me entrego ao outro pelo medo de ser abandonada, quando eu me entrego ao outro pelo medo de não ser amada, isso é um processo totalmente egoísta, porque eu me entrego ao outro não porque eu quero de fato me entregar a ele, mas eu me entrego ao outro porque eu preciso ser amada. Olha o quanto isso é egoísta, percebe? Você não faz pelo outro por amor ao outro, você faz pelo outro por amor a você, pelo medo que você tem de ser abandonada, percebe? Pelo medo de ser excluída. Então, quando você consegue entender isso, quando você consegue estar bem com você e você faz pelo outro, você faz por amor ao outro, de verdade. Isso sim é o fazer pelo outro. Enquanto você faz pelo medo de ser excluído, você não faz pelo outro, você faz por você. É um processo extremamente egoísta. Carol, eu não consigo me colocar em primeiro lugar, eu sempre faço pelo outro. Pode contar. É uma pessoa extremamente egoísta. E é totalmente contrário do que a gente aprende, né? A gente aprende, porque quando ela só pensa nela, como ela é egoísta, ela em primeiro lugar, como ela é egoísta. Não. Quão melhor, quão mais forte, quão mais feliz eu estou, mais eu transbordo nos outros, mais eu consigo ajudar os outros. Quer ver um exemplo? Aquela Carolina de 147 quilos, que sempre era na frente o irmão, na frente todo mundo na frente. Como que eu ia conseguir ajudar alguém? Como que eu ia conseguir ajudar alguém? Eu não conseguia ajudar ninguém. Eu não ia conseguir ajudar as mais de 20 mil mulheres que eu já ajudei com o método Kaker. Eu não ia conseguir ajudar vocês em lives aqui. Por quê? Porque eu me anulava em prol do outro, para ser amada, para ser aceita. Isso não é amor, isso é egoísmo. Hoje, que eu me coloco em primeiro lugar, que primeiro sou eu, cuidar de mim, olhar para mim, eu consigo transbordar nas pessoas o meu conhecimento, a minha felicidade, a minha utilidade. Então, analisa quais são os orientadores do seu comportamento e fazer pelo outro, e se colocar em segundo lugar. Será que é porque você de fato ama o outro ou porque tem dentro de você aquele medo, aquela insegurança? Consegue entender por que não adianta na sua mão 50 dietas se você não souber lidar com esses sentimentos? Se você não conseguir olhar para dentro de você e elaborar tudo isso que eu trouxe para vocês aqui agora? Dieta não resolve questões emocionais. Dieta não muda o seu comportamento. A dieta é apenas um roteiro que você tem que seguir para conseguir emagrecer. Mas se você não souber elaborar as suas angústias, não souber gerenciar as suas emoções, não souber ter a conscientização das dinâmicas da sua vida, você não vai conseguir seguir esse roteiro. E você vai continuar buscando comida para neutralizar as suas emoções. Acharam o que dessa live? Conta pra mim. Muitas fichas caíram? Tivemos conscientização? O objetivo dessas lives, terças, quartas e quintas, 19 horas, é começar a introduzir vocês no método Kaker. Eu falei para vocês aqui que o C é de conscientização. Então, eu quero conscientizar vocês de diversas questões que vocês vivem hoje e que vocês estão buscando na comida a solução dos seus problemas, tá? Se você quer caminhar mais pelo método Kaker, eu quero que você faça inscrição na Academia da Consciência Magra. Clica no link da bio, lá tem Conheça a Academia da Consciência Magra, se inscreva na Academia da Consciência Magra, porque lá nós temos ferramentas práticas
para conseguir fazer você se conscientizar do seu problema e conseguir reestruturar e mudar o seu comportamento, tá bom? Então, é só clicar no link da bio, se inscrever na Academia da Consciência Magra. Pessoal, amanhã, 19 horas, nós temos outra live aqui e eu vou te falar qual o tema de amanhã. O tema de amanhã é como reduzir a ansiedade de todos os dias. Hoje falamos sobre ansiedade e amanhã eu vou trazer como reduzir a ansiedade de todos os dias, tá? Estou chocada como minha ficha caiu na primeira live. Carol, minha xará, olha aí, seja bem-vinda, Carol. Amanhã tem mais, hein? Carol, toda terça, quarta e quinta é isso, é muita ficha caindo, tá? Muita ficha caindo. E só assim a gente consegue se transformar, tá bom? Um beijo. Pessoal, então é isso. Quero que você reflita e você analise. O que eu quero de você? Que você reflita e que você analise o quanto que os seus estados emocionais e não saber elaborar e gerir suas emoções está prejudicando o seu emagrecimento. Porque emagrecimento começa aqui, ó. Ele não começa numa dieta, num papel. Ele começa na sua mente. Um beijo